Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário online Análise Rápida de Nutrientes Minerais com XRF na produção de alimentos e rações. Eu sou Christian Perdonat, engenheiro químico, coordenador de aplicação da Bruker AXS para toda a América Latina e também especialista de aplicação em fluorescência de raio-x e serei o seu anfitrião no dia de hoje. Bom, o que veremos em nosso seminário? Primeiramente, faremos uma breve introdução à técnica de fluorescência de raio-x, falando sobre o seu funcionamento, como é operacionalizada a análise no instrumento. Abordaremos também aplicações em análise de ração para pets e agricultura. Faremos uma rápida visita ao laboratório, onde vocês poderão conhecer o equipamento e também ver como é preparada a amostra e é operacionalizada a análise. Falaremos também sobre a aplicação na produção de alimentos, no controle de qualidade e produção. Um breve resumo geral de tudo que vimos no dia de hoje e uma sessão de perguntas e respostas ao final, onde vocês poderão esclarecer as suas dúvidas. Bom, como a técnica de fluorescência funciona? A técnica de fluorescência de raio-x é uma técnica de análise elementar, ou seja, ela analisa a concentração total dos elementos presentes numa amostra, independente de que tipo de composto eles estão formando. Então você sempre vai ter elemento em sua concentração total. Bom, de que forma é feita a análise? O equipamento possui um tubo de raio-x, que é um gerador de radiação artificial, né? Ele gera fótons de raio-x por meio de tensão e corrente elétrica, por isso são equipamentos bastante seguros, né? Não há nenhum tipo de elemento radioativo ali dentro do equipamento, só produz radiação enquanto estiver energizado. Bom, esses fótons de raio-x gerados no tubo de raio-x são direcionados na amostra, eles penetram na eletrosfera dos átomos até as camadas mais internas, onde esses fótons se chocam com os elétrons das camadas K, L, enfim, das camadas mais internas, e transferem energia fazendo com que esses elétrons saltem de suas posições. Isso gera uma vacância, né? Um espaço livre, e o átomo automaticamente se reorganiza. Então ele toma um elétron de uma camada mais externa, que por sua vez possui maior energia, para ocupar essa posição vazia da camada mais interna. Nesse movimento, o elétron que está numa camada mais externa e, portanto, tem mais energia, ele precisa perder energia para ocupar essa posição na camada mais interna. Essa perda de energia se dá na forma da emissão de um fóton de raio-x característico de cada elemento. Então, cada fóton emitido durante essa transição eletrônica, ele possui uma energia muito característica daquele elemento que está sendo excitado. É como se fosse uma impressão digital. O equipamento, por sua vez, consegue medir a energia de cada fóton emitido por cada elemento na amostra, e com isso ele consegue identificar os elementos presentes. Bom, e como se determina a concentração? Esses fótons emitidos são proporcionais à concentração dos elementos na amostra. Isso quer dizer que quanto maior a concentração do elemento, maior a quantidade de fótons emitidos. E pode-se, então, por meio desse princípio, estabelecer uma relação de proporcionalidade. E com isso, contando o número de fótons emitidos por cada elemento na amostra, é possível se estabelecer a relação com a concentração e medir a concentração de cada elemento. Por se tratar de transições eletrônicas internas, de camadas internas, a energia envolvida nessas transições é muito maior do que a energia da ligação química. Então não é necessário fazer a atomização da amostra, né, ou a digestão ou a quebra de ligações para fazer a identificação do elemento. O que torna também a fluorescência de raio-x um tipo de análise não destrutivo. Então eu não preciso digerir, eu não preciso quebrar as ligações químicas para poder identificar e quantificar os elementos presentes. Essa é uma das principais vantagens da técnica. Bom, ainda falando sobre a introdução da técnica, quando comparamos com as técnicas convencionalmente utilizadas na análise de alimentos e rações, que é o ICP-OS e absorção atômica, nós temos aí uma série de vantagens. A principal delas é o tempo para obtenção de resultado. Como a análise de fluorescência de raio-x é praticamente uma análise direta, dependendo do tipo de preparo de amostra, ela é uma análise direta, o tempo entre você preparar a amostra e obter o resultado é extremamente curto. E a manipulação da amostra também é muito pequena comparada às técnicas convencionais. Isso demanda também uma estrutura de laboratório muito mais simples quando comparamos com a estrutura de um laboratório que trabalha com ICP e absorção atômica. Isso facilita enormemente a vida e o trabalho do analista. Então você tem menos manipulação de amostra, eu não preciso fazer digestão,
né? Basta fazer uma moagem da amostra e analisá-la diretamente na forma de pó solto, ou no máximo fazer uma prensagem, ou em casos muito específicos fazer uma fusão, e mesmo assim são métodos de preparação que, somados ao tempo de análise, levam entre 6 e 15, 20 minutos no máximo entre preparar e obter o resultado no equipamento. Algo bastante diferente quando comparado às técnicas convencionais, onde uma digestão de uma amostra com base mineral, por exemplo, pode levar em torno de 8 horas, 10 horas para ser feita. Só a digestão, fora as etapas de diluição. Bom, o fato de se analisar a amostra diretamente também, né, sem a necessidade de diluir, também leva a ganhos significativos, no caso da fluorescência de raio-x, com relação à precisão e exatidão, já que toda vez que você dilui a amostra, isso leva à perda de precisão na análise. Então, temos aí algumas das vantagens, né, da técnica de fluorescência frente às técnicas convencionais. Toda essa velocidade e facilidade de preparação leva a resultados muito mais rápidos, né, e precisos também, o que possibilita um feedback muito mais rápido para o operador, para o controle de produção do que está acontecendo no processo produtivo. Então você tem resposta rápida e um poder de ação muito melhor. Vamos entrar agora nas aplicações. Eu vou falar então sobre as aplicações na ração para PET e na agricultura. Então, o que pode ser analisado no controle de qualidade de rações e agricultura por XRF? Basicamente tudo: grãos, sementes oleaginosas, arroz, feijão, proteínas, ração, forragens, solos, fertilizantes, praticamente tudo pode ser analisado, né? A técnica de fluorescência é uma técnica bastante versátil, então permite a análise de elementos desde a faixa de desde o flúor até o ameriço, cobrindo praticamente toda a tabela periódica, e elementos em concentrações de macro, micro, nutrientes e traços, né, variando aí de poucos ppm até 100% de concentração, com tempos de medida típicos variando entre 5 e 15 minutos. Então, isso mostra mais uma vez a grande versatilidade do equipamento de fluorescência de raio-x neste tipo de aplicação. E como é a preparação de amostras, né? Como funciona, como eu vou operacionalizar a análise? É bastante simples. A amostra pode ser analisada diretamente na forma de grânulos, então se você tem sementes, por exemplo, né, cereais podem ser analisados diretamente, dependendo do nível de resposta e da qualidade de resultado que você quiser obter. Então basta pôr a amostra num copinho, a gente vai ver depois na parte prática, e levar para o equipamento fazer a medida. Ou, para análises mais representativas e reprodutíveis, eu posso moer esse material e analisá-lo na forma de pó, né? Também é uma forma de análise e aí melhora bastante em termos de repetitividade e reprodutividade, já que a amostra se torna mais homogênea. Outra forma de preparo seria a preparação por pastilhas prensadas, que também tem ganhos significativos, principalmente em termos de sensibilidade, repetitividade e reprodutividade. Uma vez que a amostra é prensada, eu tenho ela mais compacta, eu vou gerar intensidades mais altas, sobretudo para os elementos mais leves, como flúor, sódio, magnésio, alumínio, silício, né, enxofre e cloro, que são elementos interessantes. Eu melhoro a repetitividade e reprodutividade e também a sensibilidade para esses elementos. Nessas aplicações, também há a possibilidade de trabalhar com amostras fundidas, principalmente para aquelas amostras de concentrados minerais, ou análise de solos, por exemplo, quando eu estou interessado somente nos macro e micronutrientes. A análise por fusão tem uma série de vantagens, principalmente pelo fato da padronização da matriz da amostra, o que me permite criar curvas de calibrações bastante versáteis para diferentes tipos de amostra e diferentes faixas de concentração. Porém, para ampla faixa e ampla quantidade de elementos e tipos de amostras comumente analisáveis nesses tipos de aplicação, normalmente os métodos de pó solto ou pastilha prensada já atendem à demanda e numa forma muito simples e rápida de preparar. Preparar uma pastilha prensada não leva mais do que 10 minutos, considerando a moagem e prensagem da amostra. Aqui vamos abordar um pouquinho em detalhes sobre o efeito da preparação de amostra no caso da amostra de forragem e feno. Por que é importante esse detalhe, esse cuidado com a preparação de amostras? Veja que fazemos um comparativo aqui de moagem, né, onde eu tento comparar as diferentes granulometrias da amostra e a resposta analítica. Bom, o que vemos é que a amostra, naturalmente, uma amostra de feno ou de forragem, ela é heterogênea, né, já que é formada ali basicamente por plantas, por caules de planta e folhas, então é um material bastante heterogêneo.
A redução de granulometria, então, vai fazer com que esse material se torne mais homogêneo e, consequentemente, a repetitividade e reprodutividade das medidas acabe aumentando, né? Outra forma de tratar esse tipo de material é por meio da prensagem. A prensagem melhora ainda mais em termos de repetitividade e reprodutividade e também permite um aumento da intensidade medida, principalmente dos elementos mais leves. Isso facilita, melhora a resposta analítica, principalmente em termos de sensibilidade para esses elementos. E faz com que a preparação seja mais padronizada e, como já dito anteriormente, os resultados se tornem mais repetitivos e reprodutíveis. Bom, um outro exemplo da aplicação da técnica de fluorescência é para análise elementar na produção de ração. Nós temos aqui um exemplo de aplicação na produção de laticínios, no controle de qualidade do pré-mix e da ração final, né, onde permite aí assegurar a concentração de diversos elementos, como o próprio cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio, enxofre em todas as matérias-primas e produtos intermediários. Esses são elementos-chave que vão influenciar diretamente na nutrição do animal e, consequentemente, na sua produtividade, na qualidade de produção leiteira, por exemplo. Outra aplicação nessa mesma área de laticínios é para o monitoramento de urina e de leite das vacas, né? Monitorando alguns elementos, a presença de alguns elementos na urina e no leite, isso me dá um indicativo da qualidade do produto, né? E também do nível de nutrição do animal. É uma resposta rápida, um feedback imediato de como está a saúde do animal e de que forma eu devo intervir na sua nutrição para melhorar a qualidade do leite que ele está sendo produzido. Ambas as amostras, tanto a urina quanto o leite, são amostras simples de analisar e são analisadas diretamente. Então você coleta, o próprio líquido é colocado num porta-amostra específico e analisado diretamente sem nenhuma preparação específica. É uma análise direta, é muito simples e que dá um feedback imediato para o produtor para que ele possa intervir na alimentação do animal, na nutrição, de forma a promover respostas imediatas e rápidas. Quanto à aplicação na agricultura, nós temos aí desde a análise de solos, onde eu posso verificar a presença de nutrientes, né, como sódio, potássio, fósforo, magnésio, também a verificação de macronutrientes, como alumínio e silício, né, determinar se o solo tem maior presença de silício, portanto mais arenoso que outro tipo de solo. Óbvio que algumas dessas características podem ser observadas visualmente ou pelo tato, né, pelo contato, mas eventualmente você pode ter uma análise apurada desse tipo para fazer essa verificação, né? Também para identificar nível de elementos traços, presença de metais pesados, presença de alguns nutrientes na forma de traço. Bom, aqui isso leva, né, qual é a vantagem de fazer isso? Principalmente em economia e uso racional de fertilizantes, porque isso vai permitir que você faça a dosagem correta dos fertilizantes para cada área, para cada região, né, que é algo que envolve bastante custos. Também para quem produz fertilizantes, né, é uma tecnologia interessante para fazer a análise do controle da produção dos fertilizantes, principalmente na análise de alguns elementos chaves. Nós temos aí os fertilizantes sólidos para aplicação no solo, onde a análise de fósforo, potássio, magnésio são importantes, também elementos traços como o nível de zinco e também aqueles fertilizantes de aplicação foliar, onde pode ser analisado tanto o produto quanto a planta para ver o nível de absorção e o nível de deposição nas folhas, né? Esses produtos normalmente têm lá traços de elementos como zinco, cobalto, cobre, eventualmente molibdênio, entre outros elementos, né, e são aditivos que melhoram, obviamente, a saúde da planta e produtividade, mas que envolvem custos também, e o uso racional deles vai aí melhorar a qualidade e os ganhos de produtividade e redução de custos no campo. Também, obviamente, se pode aplicar para monitoramento de elementos tóxicos, como arsênio, cádmio, mercúrio, chumbo, urânio, entre outros elementos que podem ser danosos e gerar problemas de produtividade. Bom, temos aqui uma outra aplicação, que seria a análise de forragens, né? E perguntamos, como analisar forragem? Bom, a forragem é um material aí de base vegetal, né, que é composto aí principalmente por folhas, gramíneas, caules, né, isso inclui o feno e a silagem, que é amplamente utilizado na produção de rações, também usado como alimentação direta para os animais, né?
E como analisar isso, já que é um material bastante heterogêneo e que pode ter aí diferentes faixas de concentração para diferentes elementos, né, para os vários elementos presentes. Essa forragem ela também pode ser usada como parte, né, da formulação das rações, principalmente dos TMRs, que são as rações totais misturadas, onde você adiciona aí o premix e alguns outros aditivos para gerar o conteúdo nutricional necessário. Bom, de que forma isso pode ser analisado? Primeiro de tudo, né, por ser um material bastante heterogêneo, é necessário, obviamente, fazer homogeneização. E homogeneização de sólidos envolve principalmente a moagem, como vimos anteriormente. Essa moagem pode ser feita por moinhos, desde moinhos giratórios, vibratórios, moinhos de panela, até moinhos de faca, enfim. Você vai usar o método adequado que estiver disponível e que vai reduzir o máximo possível a granulometria do material para ter maior homogeneidade. Uma vez que o material está homogêneo, ele pode ser analisado no instrumento em aplicações, em calibrações que envolvam desde elementos majoritários, nós temos aí o sódio, o magnésio, o silício, fósforo, enxofre, cloro, que são calibrados aí na faixa de percentual, até elementos na forma de traço, como cobre, zinco, selênio, molibdênio, né? Esse, inclusive, é um exemplo de uma solução analítica fornecida pela Bruker que chama Forrage Quant, específico para análise de forragens, né? Veja que é uma calibração bastante ampla, que analisa diferentes elementos em diferentes faixas de concentração e, o principal, com a amostra na forma de pó. Então, é uma análise simples, direta, com uma preparação de amostra bastante simplificada e que produz resultados bastante precisos e reprodutíveis. Aqui nós temos um exemplo de análise de TMR, onde foram feitas 20 medidas. Percebam como os valores de desvio padrão relativo, né, são baixos, então indicando uma baixa dispersão de resultados. E isso indica que é um método bastante repetitivo e bastante reprodutível, né, analisado com a técnica de energia dispersiva, de fluorescência de raio-x. Tem resultados aí muito comparáveis a resultados de ECP, e eventualmente até melhores, né, visto que é uma técnica com baixíssimo nível de manipulação da amostra. Aqui eu trago um outro exemplo também, é uma calibração feita para ração de suínos, que usa aqui alguns padrões internacionais, entre eles os padrões da BIPEA e da AFCO, né, com concentração conhecida, né. Então é uma calibração que cobre 12 macro e micronutrientes chaves, e nesse caso específico as amostras são preparadas por pastilha prensada, tá? E a análise, então a amostra é moída, prensada e medida no equipamento, né? Essa calibração permite aí obter curvas bastante lineares, com uma resposta linear bastante grande. Isso é muito inerente da técnica de fluorescência de raio-x. Aliás, uma outra vantagem, aqui nós temos a imagem do software, né? Aliás, um software bastante didático, bastante intuitivo, né, que facilita muito esse trabalho de criação das curvas de calibração. Um detalhe muito importante sobre as curvas de fluorescência de raio-x é a questão de que você calibra uma única vez. Diferente das técnicas convencionais, onde você tem que calibrar toda vez que vai usar o equipamento, na fluorescência de raio-x você calibra o equipamento uma única vez, salva essa calibração e reutiliza a calibração indefinidas vezes, né? Você só vai monitorando a calibração para ver se não tem nenhuma perda de intensidade ou variação de resultados em função do tempo. E quando isso ocorre, né, basta você fazer uma pequena correção, né, chama correção de drift. E a curva retorna aos seus valores nominais. Então, esse é um grande e enorme diferencial da técnica de fluorescência frente a outros métodos, essa possibilidade de você guardar a calibração e reutilizá-la indefinidas vezes, né? Isso facilita muito o trabalho diário do operador. Bom, falando dessa calibração para a ração de suínos, nós temos aqui os resultados de medida, feito um teste de repetitividade com 8 medidas, né? E novamente evidenciamos um baixíssimo desvio de padrão relativo entre as medidas, o que mostra mais uma vez a técnica de fluorescência como uma técnica bastante precisa, repetitiva e reprodutível. Tudo isso graças principalmente, né, à baixa manipulação de amostra, o que reduz muito a dispersão de resultados, já que não tem diluição. Aqui eu trago um outro exemplo de uma outra calibração, e nesse caso aqui, em vez de 8 materiais de referência, foram usados 28 materiais de referência, né, que envolvem aí padrões de ração iniciadora para suínos, ração para bovinos, ração iniciadora para frangos,
né? Veja que são calibrações muito mais amplas, né? Com uma ampla faixa de concentração e mesmo assim, né, como pode ser evidenciado aqui nas tabelas, nós temos uma ótima linearidade e um baixo desvio padrão da regressão, né? O que evidencia mais uma vez a alta precisão e confiabilidade da técnica de fluorescência. Aqui nós temos o resultado das medidas feitas nessa calibração e mesmo assim, mesmo sendo uma calibração tão ampla, você pode ver aqui que ela produz resultados altamente confiáveis com baixo desvio padrão relativo em todas as medidas, por uma ampla faixa de elementos. Aqui vemos elementos calibrados desde a faixa de percentual até a faixa de ppm. Bom, a técnica de fluorescência também pode ser usada para apoiar a pesquisa do cultivo reprodutivo, para a geração de sementes, né? A gente sabe aí que enfrentamos um momento de mudanças climáticas e a agricultura precisa se adaptar a essas mudanças. E a forma de se adaptar a isso é produzindo sementes mais resistentes, que possam resistir a períodos de seca mais longos ou períodos de úmidos mais longos, enfim, que se adapte a cada região e a cada nova condição, né? Nós temos uma publicação da revista Plantas e Solos, onde o autor ressalta que a técnica de energia dispersiva produz resultados comparáveis com o ICP-MS, né, mas com o benefício de um preparo mínimo de amostras e análise rápida e não destrutiva, com baixo custo de consumíveis e técnicas amigáveis. E o autor conclui dizendo que um benefício considerável da análise de energia dispersiva é o baixo custo por amostra, tendo como único consumível o copo descartável para pó. Então, uma análise rápida, simples, operacionalizada por amostra na forma de pó e com resultados comparáveis a ICP-MS. Então, mesmo nessa aplicação de cultivo reprodutivo, temos aí a técnica de fluorescência de raio-x como excelente alternativa. Bom, como vimos, né, o equipamento ele é bastante versátil e ele pode ser utilizado aí em qualquer tipo de aplicação que demande, obviamente, análise elementar na produção de rações e aplicações de agricultura. Você pode trabalhar desde fertilizantes, análise de solos, análise de minerais brutos usados para correção de solo e outros materiais, forragens, silagens, grãos, produtos intermediários, pré-mix na produção de ração, a ração final, produtos intermediários do processo, na aplicação de produção de alimentos, análise de leite e urina para monitoramento da nutrição e qualidade do produto. As amostras podem ser analisadas na forma de pó solto, pó compactado, os grãos podem ser analisados diretamente. É uma técnica extremamente versátil que se adapta a qualquer tipo de aplicação na área da agricultura e produção de alimentos e rações. Bom, vamos agora fazer uma breve visita ao laboratório, onde vocês poderão conhecer os equipamentos e ver um pouquinho sobre como é operacionalizada a análise e como é feita a preparação de amostras, ou como é simples a preparação de amostras. Em breve, então, voltaremos à apresentação. Bem-vindos ao nosso laboratório de aplicação. Esse é o S2 Puma, o equipamento de que tantos falamos durante a apresentação inicial. Ele é um espectrômetro de fluorescência de raio-x por energia dispersiva, um modelo de bancada. Essa versão específica está equipada com tela sensível ao toque, para operação em modo ilha, e um trocador de amostra de 20 posições no formato XY, que pode ser acessado e carregado novas amostras a qualquer momento durante a rotina do laboratório. Esse equipamento ele é equipado com um tubo de raio-x com potência de 50 watts e um detetor capaz de trabalhar com até 2.400.000 contagens de entrada e 600.000 contagens de saída. O que reflete esses números em termos práticos para o usuário? Em velocidade de análise ou menores limites de detecção. Esses dados, essas características técnicas são muito superiores a qualquer equipamento médio do mercado. Então faz com que o S2 Puma seja realmente um equipamento de ponta que pode ser aplicado facilmente a qualquer laboratório para análise de alimentos e rações e aplicações em agricultura. Comandar análises no S2 Puma com tela sensível ao toque é algo relativamente simples. Os métodos pré-calibrados ficam dispostos na tela na forma de botões. Ao operador basta selecionar uma posição livre na bandeja, selecionar o método de medida que ele deseja utilizar, escrever o nome da amostra
e a amostra automaticamente é carregada na bandeja. Após ele colocar a amostra na posição em que ele carregou a medida, ele aperta em medir e o equipamento inicia as medições. Conforme mencionado, essa versão do S2 Puma possui um trocador de amostra modelo XY. Esse trocador tem uma bandeja com até 20 posições individuais que podem receber diferentes tipos de amostra. Cada posição é uma posição de leitura individual, então eu posso ter amostras, desde amostras prensadas, pós-soltos, líquidos, em uma mesma batelada de amostras para medir, que cada posição vai ser medida em seu método específico, em suas condições específicas de medida. Amostras prensadas medidas em vácuo, amostras de pós-solto e amostras líquidas em atmosfera de hélio. E o mais interessante desse trocador de amostra é que, uma vez que a bandeja foi totalmente completa, a qualquer momento o operador pode abrir à medida que novas amostras forem chegando, ele pode carregar novas amostras ou pode remover aquelas que foram medidas e carregar outras amostras sem necessidade de parar a lista de medição. Esse trocador também permite fazer a definição de prioridades. Então, se já há uma lista de amostras pré-configuradas para medir e, de repente, chega uma amostra com algum regime de urgência, você consegue furar a fila sem necessidade de parar a lista de medidas, simplesmente com uma configuração do software com um simples toque de botão. Outro ponto importante desse modelo de trocador é que a garra que carrega as amostras para a posição de medida possui um sistema de identificação de tipo de amostra. Então, no momento de carregar a amostra para levar até a posição de medida, ele consegue identificar se o que há aqui é uma amostra prensada ou fundida ou um copinho de pó ou líquido e evita, por exemplo, que amostras sejam medidas em atmosferas erradas, como, por exemplo, um líquido sendo medido em atmosfera de vácuo. Trago aqui alguns exemplos de amostras que são comumente analisados no controle de qualidade e produção de alimentos e rações. Temos aqui inicialmente uma ração para pets. Ela pode ser, como ela tem esse formato maior e mais irregular, o ideal é que essa amostra seja moída, triturada, e analisada ou na forma de pó, nesses copinhos específicos para pós, ou na forma de pastilhas. Ao lado nós também temos uma ração para pet, porém para pequenos animais, para filhotes. Como ele tem esse formato menor e granulado, ele pode ser analisado assim, nesse formato, diretamente na forma de grânulos, ou também pode ser triturado e prensado ou medido na forma de pó. Esse é um exemplo de ração para frango. Também, por ter essa granulometria um pouco menor, pode ser analisado diretamente como pó ou prensado. O milho, que é matéria-prima tanto para a produção de alimentos quanto para rações. Nesse caso, por ter esse formato mais heterogêneo, o ideal é que ele seja triturado, moído e prensado ou analisado na forma de pó. E mais adiante aqui nós temos aí exemplos de alimentos, então os snacks, que tem esse formato irregular, então nesse caso é importante que ele seja triturado e prensado uma pastilhinha para ter resultados mais repetitivos e reprodutíveis, principalmente se o objetivo for análise de sódio ou cloreto de sódio. Um outro exemplo que temos aqui é do leite em pó. O leite pode ser analisado na forma de pó ou na forma de pastilhas prensadas. Lembrando que a pastilha prensada dá melhores resultados, principalmente quando há interesse em análise de baixos níveis de sódio e magnésio. Então, por exemplo, nas fórmulas infantis. E por último, nós temos o exemplo do óleo de soja, que é analisado diretamente. Qualquer óleo vegetal pode ser analisado diretamente. Basta pôr no copinho apropriado e levar o equipamento para medir. Espero que vocês tenham gostado da visita ao laboratório. Voltaremos agora à apresentação. Voltando então para a nossa apresentação, vamos falar agora das aplicações na produção, controle de qualidade e segurança de alimentos. A gama de aplicações da técnica de fluorescência é bastante ampla, como vimos
nos slides anteriores, e aqui não será diferente. Nós podemos aplicar a técnica de fluorescência desde o controle de fórmulas infantis, a produção de queijos e laticínios, cereais, carnes, cacau, óleos vegetais e qualquer outro tipo de aplicação que também demandem análises elementares. A técnica permite analisar uma ampla faixa aí, desde flúor até americium, análise de macro, micronutrientes e também traços, né, em concentrações que variam de ppm a percentual, em medidas bastante rápidas, com tempo de análise variando aí entre 5 e 15 minutos na média. Né? Que tipos de análises podemos fazer, em quais tipos de aplicação? Alguns exemplos aqui. Análises de leite em pó, para determinação, por exemplo, de ferro, que é usado para fortificação, ou também monitoramento do teor de cálcio, de magnésio, teor de sódio, teor de cloro, né, para identificação de presença de cloretos. Análise de salgadinhos e outros alimentos salgados, onde pode-se determinar o cloro, pode-se determinar o teor de sódio, né, para cumprir requisitos de rotulagem, perdão. Análise de cereais, arroz e outros grãos, para determinar a fortificação com ferro, análise de farinhas, por exemplo, e contaminação de metais de processo. Nas aplicações de panificação, de padaria, você pode analisar, por exemplo, o teor de dióxido de titânio, que é usado como agente branqueador. Na produção de chocolate e de cacau, é possível monitorar teor de metais pesados, cádmio, chumbo, né, entre outros elementos, mercúrio, cromo. E na controle de qualidade de rações para PET, é possível determinar teor de cinzas, aí pelos teores, pela soma dos teores de sódio, magnésio, potássio e cálcio, que é um requisito regulamentar, além de outros aditivos nutricionais, como presença de manganês, ferro e zinco. Uma outra aplicação bastante útil é na recepção de matérias-primas. Então, se pode usar, por exemplo, uma ferramenta dos espectrômetros, que são os métodos de varredura, para fazer a qualificação do material que se está recebendo. Esses métodos, né, no caso dos equipamentos Bruker chamados Smart Quant, permite um escaneio completo de toda a tabela periódica da faixa analisável, desde flúor a americium, né, nas amostras, nos materiais que estão sendo recebidos, para desde fazer uma identificação positiva, por exemplo, no caso de análise de sais, eu quero me certificar que isso é um cloreto de sódio. Então, pela análise da composição, eu consigo realmente certificar, não, isso é um cloreto de sódio ou não é um cloreto de sódio, como até mesmo em outros materiais, outras matérias-primas, fazer a identificação de elementos fora do controle, aqueles elementos que não estão dentro do seu controle, que podem ser prejudiciais ou podem degradar o produto, como, por exemplo, metais pesados ou qualquer outro elemento que não seja previsto no controle normal. Né? Aqui eu trago um exemplo, e o software do equipamento facilita muito isso, porque ele nos permite configurar alarmes em função da composição química e da concentração dos elementos analisados. Então ele me permite definir uma faixa de concentração nominal, onde o produto está conforme, um aviso para concentrações que excedam a faixa nominal, mas que ainda não estão fora dos limites aceitáveis, e faixas onde acima ou abaixo da qual aquele elemento de interesse naquela matéria-prima ou produto está totalmente da faixa controlada e que me permite, por exemplo, a negar a recepção de um lote, recusar um lote de um produto recebido de matéria-prima. Isso de uma forma muito simples e muito rápida e visual. Então, o operador batendo o olho na tela consegue ver se o produto está conforme ou não está conforme. Bom, uma outra aplicação, e aqui temos uma aplicação bastante nobre, seria para análise e controle de fórmulas infantis. São produtos onde o grau de qualidade precisa ser altíssimo e todo o cuidado de produção é fundamental, né, para ter produtos de qualidade. E nesse caso, né, temos aí como principais aplicações a análise de sódio, magnésio, fósforo, potássio, cálcio e ferro. São os principais elementos de controle. Né? Aqui se pode utilizar tanto os equipamentos de energia dispersiva, como o S2 Puma, como equipamentos de bancada, como o S6 Jaguar, que usam a técnica de fluorescência de raio-x por dispersão de comprimento de onda, ou WDXRF, já que limites de quantificação de sódio e magnésio, que são elementos superleves, são muito mais baixos nesse tipo de fórmula. Aqui podemos ver um exemplo de uma calibração, onde é possível verificar a regressão linear para análise de cálcio, né, e também os picos dos diferentes padrões usados na calibração. Então, o que a gente pode ver é uma análise com ótima sensibilidade, uma ótima linearidade e um tempo de medida aí relativamente curto, cerca de 5 minutos por amostra,
né? É um tempo de medida bastante curto. E uma calibração, aqui temos o exemplo do cálcio, mas uma calibração feita para 6 elementos: sódio, magnésio, potássio, fósforo, cloro, cálcio e ferro. Essa calibração gera resultados bastante repetitíveis e reprodutíveis, né? Com desvios padrões relativos aqui bastante baixos, como vocês podem acompanhar na tabela, né? E não se aplica só à fórmula infantil, eu também posso usar para outros produtos e componentes do leite, como análise de lactose, análise de proteína, análise de cálcio do leite, entre outras aplicações, né? É uma técnica bastante versátil para esse tipo de análise. Bom, outra aplicação, obviamente, é a análise de snacks, né? Seja eles de base láctea ou a conteúdo vegano. Eu posso analisar, por exemplo, diferenciar tipos de queijo de acordo com as concentrações de sódio e cálcio presentes, né? Isso é uma forma usada tanto para o controle de produção, quanto para diferenciar tipos de materiais, já que nem sempre visualmente isso é possível de ser verificado, né? Então, pode-se diferenciar os materiais os produtos, pelas diferentes concentrações de sódio e de cálcio que estão presentes, né? E, por outro lado, na aplicação de análise de snacks, de salgadinhos, eu posso aplicar a técnica para fazer o controle dos teores de sódio e cloro, né? E que normalmente estão associados a outros aditivos, racionalizando o uso desses aditivos e melhorando custos de produção. E, obviamente, consequentemente, melhorando também qualidade de produto. Uma outra aplicação da técnica é para análise de óleos vegetais. E aqui temos um outro instrumento que é o S2 Polar. O S2 Polar é um equipamento que usa uma variação da técnica de energia dispersiva e é um equipamento desenhado para aplicação de amostras líquidas, né? Qualquer tipo de amostra líquida que demande análise elementar. No caso da análise de alimentos, temos aí a análise de óleos, que é bastante comum, principalmente em óleos vegetais, a determinação de fósforo. Por quê? Um componente muito interessante nesse caso, nesse tipo de amostra, são os fosfolipídios. Os fosfolipídios são removidos durante o processo de refino do óleo porque eles têm impacto negativo no tempo de prateleira. Então, quanto maior a presença de fosfolipídio, menor o tempo de prateleira do produto. Então, toda a produção de óleo vegetal envolve a remoção desses fosfolipídios. E a fluorescência de raio-x atua na análise não da molécula do fosfolipídio, mas do fósforo ligado a ela. Então, monitorando os teores de fósforo no óleo vegetal, por meio da técnica de fluorescência, você consegue monitorar a eficiência, desde o controle de processo, a eficiência da remoção dos fosfolipídios, até na avaliação do produto final, né, onde pela presença do fósforo se pode definir a maior ou menor presença de fosfolipídios, o que vai ter impacto negativo no tempo de prateleira do produto. Além disso, também se aplica a técnica de fluorescência na análise de óleos usados, né? A análise de fósforo é só um dos parâmetros, no caso do óleo novo. Outros elementos também podem ser analisados. No caso de óleos usados, além de fósforo, entra aí também o teor de cloro e sódio, né? Normalmente óleos vegetais usados têm uma grande carga de sódio, de cloretos, né? E isso precisa ser removido no processo de refino e conversão a biocombustível e, principalmente, a análise de enxofre, já que o enxofre é um requisito regulamentar. Isso faz com que o equipamento S2 Polar seja uma referência nesse tipo de análise, uma vez que ele tem os mais baixos limites de detecção para esses elementos, como fósforo, enxofre e cloro, comumente controlados nesses tipos de amostras, né, nesses óleos. Além desses elementos, você pode analisar qualquer outro, já que é um equipamento multielementar. Então, outros elementos de interesse, como potássio, cálcio, ferro, níquel e cobre, também podem ser monitorados com o S2 Polar, o que provê resultados muito rápidos, desde monitoramento de processo, como também para controle da qualidade de produtos. Aqui nós temos a representação das curvas de calibração com os respectivos limites de detecção de cada elemento, né? Tanto fósforo, enxofre e cloro, os principais, e onde podemos evidenciar os baixos limites de detecção para ambos os elementos, 0,4 para fósforo, 0,2 para enxofre e 0,3 para cloro.
Aqui um outro exemplo, um teste de repetitividade de uma medida, né, na análise de óleo vegetal, onde tomamos uma amostra de referência com 5 ppm de fósforo e 14 de cloro e foi feito um teste de repetitividade de 10 medidas, o que comprova a alta estabilidade do equipamento e a grande precisão nos resultados obtidos com baixo desvio padrão. Então, a técnica de fluorescência é uma técnica bastante estável, bastante precisa, repetitiva e reprodutível e com ótima aplicabilidade para o controle de processo de óleos vegetais e também de produto acabado. Aqui temos um outro exemplo na análise de óleo de palma bruto, né? Também para determinação de teores de fósforo, onde evidenciamos aqui a ótima linearidade da calibração, além da ótima sensibilidade na análise dos padrões, né? Com uma boa diferença de intensidade entre as diferentes concentrações de fósforo em cada padrão medido. Essa análise também teve ótima repetitividade e reprodutividade, né, usando-se aí um padrão com 22,2 ppm de fósforo. Vemos que a média das medidas é bastante próxima ao valor nominal, né, com um desvio padrão relativo bastante pequeno, né, e numa análise com mínimo de preparação. Esse tipo de análise é uma análise direta, basta pôr a amostra no copinho e fazer a medida. Em menos de 3 minutos tem o resultado. Um tempo extremamente menor comparado com o método convencional colorimétrico usado para esse tipo de análise, que leva cerca de 4 horas. Né? Então, isso evidencia o tipo de ganho que você pode ter no controle de processo, muito mais rápido, com feedback praticamente imediato do que está se passando no processo, né? Comparado com o método que leva cerca de 4 horas para produzir um resultado. Bom, como vimos, a técnica de fluorescência de raio-x, independente do equipamento utilizado, e apresentamos nessa parte cerca de 3 modelos, né, é uma técnica bastante versátil e bastante simples, com ampla gama de aplicação na análise de alimentos. Você tem aí como principais benefícios, né, a análise de uma ampla faixa de elementos, desde flúor até americium, em faixas de concentração que variam de ppm a percentual, uma preparação de amostra bem simplificada, né, que não demanda diluições ou digestão ou preparações muito elaboradas. Né. Dos 3 equipamentos que falamos e que relatamos nessa apresentação, temos o S2 Puma, que é um equipamento de energia dispersiva convencional, de excitação direta, extremamente versátil, que se adapta aí praticamente a todas as aplicações, seja na análise de amostras sólidas, líquidas, pós-solto. Então é um equipamento bastante versátil, com uma ótima razão custo-benefício. Vimos também o S2 Polar, que é o equipamento dedicado para análise de amostras líquidas, especialmente, como vimos no exemplo, análise de óleos vegetais, que tem excelentes limites de detecção para fósforo, para enxofre e cloro, que são os principais elementos monitorados nesse tipo de amostra. E vimos também o S6 Jaguar, que é um equipamento que usa a técnica de dispersão de comprimento de onda e que traz aí como vantagens principais mais baixos limites de detecção para elementos leves, como sódio, como magnésio, como alumínio. Né? Traz ganhos significativos em termos de limites de detecção para aquelas aplicações que demandem análise de baixas concentrações desses elementos. E também tem algumas vantagens relacionadas à análise de metais pesados, também ligados aos limites de detecção e quantificação. Bom, em resumo, por qual razão escolher a técnica de fluorescência de raio-x? A principal delas está no custo de propriedade. O equipamento de fluorescência de raio-x, ele demanda uma infraestrutura de laboratório infinitamente menor e mais simples que as técnicas convencionais. Basicamente, basta uma bancada com uma tomada, uma sala climatizada com temperatura abaixo de 30 graus, né? Eventualmente, dependendo do tipo de preparação que você adote, um cilindro de hélio, mas um equipamento com baixíssimo consumo, de apenas 0,08 litros por minuto durante a medida de amostra, então ele não consome gás enquanto está em stand-by. Isso só se aplica para amostras de pós-solto ou amostras líquidas. Quando as amostras são prensadas ou fundidas, a análise é feita em vácuo, então não tem nenhum tipo de consumível. Né? É um equipamento que não demanda uma preparação de amostra elaborada, então você não precisa fazer digestão ácida, não precisa diluir as amostras, a análise é praticamente direta.
né? Bastante simples, e essa pouca manipulação da amostra aumenta a precisão e exatidão das medidas, diminui a quantidade de erros, não preciso de e obviamente faz com que não se necessite de gases, como o argônio, que tem alto consumo no ICP, não necessita de acessórios como as constantes, os tubos de grafite de absorção atômica ou troca de tochas no caso do ICP. Não demanda vidrarias calibradas, capelas, uso de reagentes tóxicos ou corrosivos, né, inflamáveis, muitas vezes, dependendo da aplicação, se usam solventes. Isso gera também uma quantidade de lixo muito maior do que comparado com a técnica de fluorescência, que não gera lixo, né, não tem resíduos de análise, é a própria amostra, é uma análise não destrutiva. Né. Então, essas são algumas das principais vantagens. E a principal, você não precisa criar curvas de calibração toda vez que vai medir as suas amostras. As curvas de calibração são criadas uma única vez, salvas e reutilizadas indefinidas vezes, porque é uma técnica bastante estável. Então, de uma forma rápida e geral, temos aí uma técnica bastante simples, fácil de implementar e de utilizar, que demanda uma infraestrutura muito pequena. Com rápido treinamento, qualquer operador pode executar medidas. Então, com 5, 10 minutos de treinamento, qualquer operador pode comandar uma medida no instrumento e retirar resultados, né? É um equipamento bastante simples de usar e bastante prático e com resultados bastante rápidos. Vimos aí o S2 Puma, que é um equipamento extremamente versátil, usa a técnica de energia dispersiva, pode ser aplicado aí em diferentes aplicações, desde análise de solo e fertilizantes, até análise de rações, produtos intermediários, matérias-primas, leite, urina, forragem, silagem, cereais, enfim, é um equipamento bastante versátil, com ótima relação custo-benefício. Vimos também o S2 Polar, que traz excelentes limites de detecção para análise de amostra líquida, principalmente aqueles elementos-chave para controle de produção de óleos vegetais ou de biocombustíveis, como fósforo, enxofre e cloro. E também vimos o S6 Jaguar, que é um equipamento bastante aplicado para quando há uma demanda de análise de elementos leves em baixas concentrações, como foi o caso da análise de fórmulas infantis. Então, a Bruker possui aí um portfólio completo de soluções analíticas em fluorescências de raio-x, adequadas a cada demanda específica. Por isso é importante agora o seu contato conosco, né, conosco diretamente ou com alguns de nossos representantes, para que se possa definir exatamente a solução analítica ideal para a sua necessidade. Bom, para finalizar, eu gostaria muito de agradecer a todos pela participação, por nos acompanhar durante esse evento, e deixo aberto agora o canal para as perguntas e respostas. Então estaremos disponíveis agora para responder a todas as dúvidas, todas as perguntas que vocês tenham feito. Muito obrigado mais uma vez.